Quero aqui agradecer ao Dr. Fontes, a doutora Cris, o Coronel Paulo, o Márcio, juntamente com o Pedro, o Betinho aqui de Morragudo, para a formação desse fórum. É um fórum importante, que inclusive o Wilson está aqui, né, o Sebrae de Bauru, que vai ter depois uma palestra numa outra data sobre crédito de carbono. Está muito evoluída a metodologia desenvolvida. Mas nós vamos ter dois palestrantes importantes aqui, que é o Carlão, um grande amigo nosso da Public, onde eu quero cumprimentá-lo. Está fazendo um belíssimo trabalho, inclusive esteve na COP passada e está fazendo um trabalho para essa COP 30 aqui no Brasil. O Nelson também vai fazer uma palestra interessante. O Nelson é nosso companheiro lá da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura. Agradeço o doutor João, doutor Daniel, aí pela disponibilidade de Vossa Senhoria junto conosco aqui. Isso é muito importante, essa integração, essa união, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, fazer o melhor possível. Quero cumprimentar o Marco Vignoli, que é o nosso diretor técnico do Sebrae, que tem dado uma cobertura muito interessante nesse assunto, para que nós possamos, sem dúvida nenhuma, fortalecer todo o processo da sustentabilidade da produção, como da cadeia produtiva como um todo. Esse é o momento da gente discutir, trocar ideias, verificar a melhor forma possível do que nós poderíamos trazer para a somatória do belíssimo trabalho que a CNA, o Sebrae e o Senar estão fazendo junto à COP 30 no Pará. Eu sei que estão fazendo investimentos fortes, trabalho técnico forte, para que nós possamos mostrar para a comunidade internacional que realmente as nossas matas são muito bem preservadas. Recentemente estive nos Estados Unidos fazendo uma palestra, quando eu disse que os 40 milhões de hectares que nós temos aí de recuperação de pastagem, eles achavam que era dentro da floresta amazônica. E isso não é real, é fora da Amazônia, né? Então, você vê que a desinformação da área internacional sobre isso é muito grande. Então, eu quero aqui cumprimentar o Dr. Fontes, a nossa diretoria, por elaborar, né, Cris e Paulo, esse importante projeto. Inclusive, nós estamos também aqui com o Betinho, que depois fará uma palestra junto lá com a CAESP, sobre a importância da prevenção de incêndios que estão ocorrendo, e quero anunciar para a nossa classe que nós, na segunda-feira, fizemos uma reunião com as nossas gerências todas, e os jurídicos nossos, também o coronel fará parte dessa abordagem referente à prevenção do abril vermelho. Existe uma projeção aí de invasões. Então, a federação terá um comitê permanente na federação, com o coronel, com o major, com todas as pessoas voltadas com esse espírito preventivo, para que a gente tenha informações para colaborar com os nossos companheiros sobre qualquer invasão. Ocorreu invasão, na hora precisa de colocar ordem no processo e retirá-los. Essa é a palavra do próprio governador, que veio desde o primeiro momento, no primeiro ano de gestão dele, em fevereiro, ele falou isso para nós e realmente ele está honrando muito essa garantia de propriedade. Isso é muito importante. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer cada participante aqui, os nossos participantes online, nossos sindicatos todos que estão assistindo. Será gravado essa reunião, depois será disponibilizado no YouTube. Então, aproveite o máximo. Eu peço desculpa, eu vou ter de me ausentar, que eu estou indo para Brasília, mas estão aqui os profissionais todos para dar suporte, para colher as informações, as sugestões, para que nós possamos fazer o melhor trabalho que realmente o Brasil precisa para demonstrar ao mundo
a produção sustentável que ele tem. Então, eu vou deixar aqui o Márcio Fontes para conduzir. Wilson, um abraço, obrigado por você estar aqui e espero que na próxima você faça a apresentação do belíssimo trabalho que foi feito lá em Bariri, né? E agradecer ao Marco Vignoli, que tem feito um trabalho magnífico no interior do estado, inclusive ele deve relatar, eu peço ao Marco, por gentileza, relatar o projeto que a gente está desenvolvendo, está na fase final do desenvolvimento de um projeto de sustentabilidade para a cadeia produtiva do pequeno e médio produtor rural, que será muito bem-vindo. Então, agradeço muito, aproveito que o Marco, eu sei que ele tem uma reunião, passaria a palavra para o Marco para depois vocês conduzirem o processo aí. Marco, fica à vontade. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Agradeço aqui a oportunidade de participar. A gente tem trabalhado em conjunto com a FAESP, SEBRAE, um grande projeto de descarbonização, um projeto que vai ser estratégico aqui para todo o estado de São Paulo, para todo o conjunto dos proprietários de áreas rurais do estado de São Paulo, em que vai possibilitar a execução dos inventários e daí com isso a gente ter uma renda extra com os créditos de carbono para essas áreas e além disso a gente poder também ter o sequestro do carbono adequado e contribuir ambientalmente de forma muito contundente em todo o nosso estado. Um projeto que vai visar um conceito cultural, né, levando para essas propriedades rurais cada vez mais essas oportunidades, mas também econômico, no ponto de vista de que cada uma dessas propriedades do nosso estado de São Paulo tem um grande potencial na sua reserva de carbono. O estado de São Paulo, além de ter uma agricultura de precisão, de ter índices de produtividade altíssimos perante a sua área, também tem uma cultura ambientalmente muito correta. Eu entendo que esse modelo vai ser um modelo muito importante para que a gente possa atingir as metas do Acordo de Paris, tendo em vista que a maior parte dos empregos ficam, de fato, nos pequenos e dentro disso também entendo que é impossível a gente atingir as metas se não tiver essa relação com os pequenos e médios. Então, dentro desse conceito, a parceria entre SEBRAE, FAESP e Senar vai ser algo fundamental para que a gente possa avançar com a cultura de crédito de carbono nos pequenos e médios proprietários de todo o estado de São Paulo. É um projeto que vai se linkar a um que a gente faz com a indústria, né, de melhorias em torno da sua questão energética e com isso boas práticas e redução da emissão de carbono e que a gente vai também estabelecer com a área do comércio para que as pequenas e médias empresas possam ter também ambientalmente correto, agregando aí para o Acordo de Paris. Então, é isso, é um projeto que a gente vem trabalhando em 4 mãos, que a gente vai ter em execução nesse ano de 2025, e que vai ser um exemplo aí para a gente poder levar para a COP30 também, esse bom exemplo aqui para São Paulo, e que São Paulo tem implementado. É uma união muito importante do Senar, da FAESP com o SEBRAE. Então, agradeço aqui a oportunidade de participar, cumprimentando ao presidente Tirso, ao Biral, a todos os amigos aí do Senar que eu estou vendo aqui presentes nessa reunião. Um grande abraço. Obrigado, então, Vignoli, pela explanação. E eu passo a palavra aqui agora para o Dr. Fontes, para ele dar continuidade nessas palestras. Boa tarde a todos, boa tarde, Márcio, a todos que estão aqui presentes, boa tarde àqueles que nos assistem aí online, muito especialmente os presidentes dos sindicatos rurais, né? A gente aqui mais uma etapa do Fórum FAESP de Sustentabilidade, né? Nessa data, falando sobre a COP30 e das expectativas aí do agro brasileiro para
para essa COP, né? Entendemos que é uma oportunidade para reforçar a imagem do Brasil como líder na produção de alimentos, de biocombustíveis, demonstrar a competência do agro brasileiro na adoção de sistemas de produção e de práticas sustentáveis, mas principalmente, né, Nelson, que vai nos apresentar aí, é muito importante que nessa COP a gente venha conhecer de onde virão e qual é o montante de recursos que financiará aí as medidas de mitigação da emissão de gases de efeito estufa e principalmente da adaptação e também da mitigação dos impactos das mudanças climáticas, né? Então, por isso, a importância desse tema, e gostaríamos de passar, então, para a Cris, para que ela possa apresentar aí os nossos palestrantes, enfim. Lembrando a todos, como das outras etapas aí, as perguntas devem ser encaminhadas aí pelo chat, né? E a gente, na medida do possível, os palestrantes poderão respondê-las aí ao final do nosso fórum aqui. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer aí aos nossos convidados. A gente dá início hoje ao fórum de 2025. A ideia é que a gente trate mensalmente os temas, né, os grandes temas, né, que serão tratados na COP30, em novembro desse ano, e com isso, então, a gente iniciou convidando a CNA, né, que é a nossa legítima representante aí nesse fórum, né, no acompanhamento nacional, para nos dizer um pouco do que o setor está levando e como que a gente vai, qual é a perspectiva que a gente tem para essa grande convenção e o que isso afeta o agro, né? A gente tem o Carlos Alberto, né, que é jornalista, que cobriu a COP29, porque a gente sabe que a questão da comunicação é um ponto-chave na COP30, né? Então, nada melhor do que a gente ouvir quem tem essa missão junto ao evento. E nós vamos dar sequência nos meses seguintes com o temário. O próximo fórum será dia 22 de abril, eu já vou anunciar aqui, quando então o SEBRAE vai nos trazer um pouco desse projeto que foi anunciado aí pelo Dr. Marco Vignoli, né? O Nishimura vai nos trazer, vai nos honrar aí com a apresentação, onde a gente vai estar discutindo a questão do crédito de carbono e principalmente também as questões de monetização. Tá bom? Então, eu mais uma vez agradeço e passo a palavra para o Nelson, né, que é coordenador, né, de sustentabilidade na CNA, e que vai, então, discorrer aí sobre a COP30. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Uma boa tarde a todos aí que nos acompanham, a diretoria aí, que eu mando um abraço. Aliás, darei esse abraço hoje ou amanhã aqui no Dr. Tirso, que estará aqui em Brasília essa semana, nos acompanhando aí na agenda legislativa, mas já deixo meu abraço, Cris, Dr. Fontes, em nome de vocês eu deixo um abraço aí a todos que acompanham o fórum, pedindo desculpas de não estar aí, né? Eu recebi o convite, Fontes, de estar aí, como a gente tinha conversado, mas a agenda tá meio complicada por aqui, inclusive agora eu estou dando uma fugida de uma reunião do CONAMA, que está tratando a questão de autorização de supressão de vegetação, uma nova resolução que vem aí impactar diretamente o setor agropecuário brasileiro, uma vez que nas próprias NDCs, né, que são os compromissos que os países levam dentro aí do agro brasileiro, é um assunto que a gente vai ter que debater bastante até a COP e durante a COP, se comprometeu a zerar o desmatamento, né, ilegal até 2030 e
o legal até 2035, que é o objetivo das novas NDCs, e eles estão fazendo isso de uma forma que não é uma forma positiva, ou seja, incentivar a não fazer a supressão de vegetação, mas de forma impositiva, criando empecilhos e burocracias que inviabilizam, né, essa supressão, né, e não pagando por serviços ambientais, não emitindo crédito de carbono dessas áreas que a gente está tentando evitar, né, de desmatar para alcançar o desmatamento líquido zero. E nessa reunião que a gente está tendo lá no CONAMA, agora à tarde, é uma nova resolução que, entre outras coisas, exige o CAR analisado para a emissão da SV, para vocês terem uma ideia do que é, do que vem aí. Então, eu peço mais uma vez desculpa por não estar aí, mas é realmente agenda bastante complicada esses dias, essa semana, e a gente vai, a tendência é que ela se complica mais até a COP, mas gostaria muito de estar aí, infelizmente não estarei, mas deixo o meu abraço, em uma outra oportunidade, com certeza estarei aí acompanhando. Então, o convite que foi feito a mim é para tratar sobre essa questão da estratégia, né, que a gente está levando aí para a COP30, que ocorrerá aqui no Brasil, em Belém do Pará, de 10 a 21 de novembro, mais para o fim do ano. E tem aí um mandato, né, de ser uma COP que, apesar de estar na floresta, não é a COP da floresta. A gente não veio, e a ideia e a função dessa COP não é discutir exclusivamente floresta. A floresta está no meio também, é uma parte. Mas existem outros setores que precisam vir a discussão a gente precisa, né, estruturar essa participação na COP para que essa COP realmente não vire de uma oportunidade de mostrar aqui dentro do Brasil que o nosso setor agropecuário ele não é só floresta, ele não é um setor econômico predatório dos recursos naturais, mas que tem em seu DNA, em sua gênese, até porque é um dos maiores produtores rurais do mundo, os maiores produtores e garantidor de segurança alimentar no mundo, é também um setor que consegue conciliar produção e preservação. Então esse é o nosso mandato para levar nessa COP. A COP, e eu já deixo claro para vocês, não é só lá de 10 a 21 de novembro, a COP é uma construção, né, que vem sendo desenvolvida pelo setor agropecuário já há pelo menos 15, 20 anos, comparecendo e trabalhando em todas as COPs, né? A COP ela acontece uma vez por ano, dentre as conferências das partes a mais famosa, né? Não é a única, a gente tem a COP da biodiversidade, a COP da desertificação, né? Então outras COPs, mas essa realmente tem a de produtos químicos e outras, mas essa é a COP que tem maior vulto, dado a questão de estar aí bastante em evidência os impactos das mudanças climáticas cada vez mais, pelo menos na imprensa, e cada vez mais no nosso dia a dia. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar uma apresentação. Vocês confirmam para mim se ela está em tela? Está, né? Obrigado. Então, o nosso mandato hoje aqui, né, o nosso convite foi trazer realmente essa apresentação da COP30, uma COP que trará aí um grande desafio no nosso setor em várias áreas. A gente elegeu aqui dentro da CNA, dentro desse planejamento, 4 grandes pilares que serão 4 grandes desafios a serem vencidos até chegar à COP. Como eu falei, a COP é o final disso tudo. A COP é onde a gente vai entregar toda aquela estratégia que vem sendo montada desde as outras COPs, desde 2015, do Acordo de Paris, desde antes, né, o Protocolo de Quioto, para quem acompanha, né, o Acordo de Paris é um segundo período do Acordo do Clima, mas que vem se desenrolando e desenvolvendo para que a gente chegue em ações que, segundo o acordo, precisam ser cada vez e cada ano mais ambiciosos na questão de reduzir a emissão de gases de efeito estufa.
O Brasil é um exemplo disso, né, de atividades e o agro dentro do Brasil, de um país que se desenvolveu baseado em energias, né, sustentáveis, né, potencial de geração de energia hidráulica muito grande, uma insolação o ano inteiro, uma agricultura bastante pujante, né, uma agricultura bastante desenvolvida, que ela garantiu e verticalizou a produção, não somente porque era preciso produzir mais emitindo menos, mas porque essa produção ela é uma agregação de aumento de produtividade. Então, esse é o nosso mandato de agregar. E a primeira mensagem que a gente traz quando a gente fala de COP30 é a questão de agregar o setor agropecuário em uma só estratégia. Não adianta nós irmos todos a Belém e lá em Belém, cada um empreender seu próprio entendimento do que é COP, misturando, como a gente tem visto aí reiteradamente, misturando agendas, proposições, o que o acordo, o que são as estratégias do acordo, né, do plano clima, o que são acordos não negociados. Então, dentro desse Acordo de Paris, há uma complexidade que é preciso ser entendida de negociações, né? E a gente tem uma solução para tudo isso, como vocês vão ver durante a apresentação, uma estratégia de preparação de todos os setores para que, quando a gente chegar na COP lá em novembro, todos estejam alinhados e trabalhando num sistema só para representar o que é o agro dentro do Brasil e o que é o Brasil dentro do mundo, certo? Então, a Conferência das Partes, só para dar uma alinhada em todo mundo, é um acordo, né? É onde reúnem-se todos os países parte, né? Ou seja, aqueles países que assinaram o Acordo de Paris e que nessas reuniões que acontecem anualmente são tomadas decisões que, apesar de não serem vinculativas, ou seja, elas não são leis, elas não são impositivas, elas têm um caráter de cumprimento, uma vez que, como o país é signatário dessa convenção, ele se compromete a cumprir aquilo que ele e ninguém mais, não é o acordo que nos impõe uma meta, nos impõe obrigações, somos nós mesmos, Brasil, que vamos lá na convenção e nos comprometemos a cumprir uma obrigação. Tá? E essas obrigações, elas têm regras, né? E essas regras, elas são negociadas uma vez por ano, nesses dias. Então, só para vocês entenderem que quando a gente chega lá na COP do final do ano, a gente já está com toda a agenda esquematizada para que as agendas, as ações e os resultados estejam engatilhados para que isso funcione. E esses resultados engatilhados, eles dependem de toda uma estratégia que é formada quando acaba uma COP. Então, acabou a COP de Baku ano passado, nós já estávamos trabalhando para a COP 30. Na verdade, a gente já estava trabalhando até bem antes, né? Como eu falei, é uma construção. Mas a gente já vem trabalhando desde antes, né? A COP, ela hoje conta com 195 países signatários, mais os 196, que é a União Europeia, que depositam e discutem durante essa semana ações no sentido de cumprir a base que é o Acordo de Paris, que tem, simplificando bastante como objetivo, evitar o aumento médio da temperatura da Terra até 2100, entre 1,5 grau, no máximo 2 graus, até 2100, com ações baseadas em mitigação, né, que é a primeira perna do Acordo de Paris, ou seja, retirar o carbono do ar, retirar o carbono do ar. A segunda perna, que é adaptação, ou seja, a partir do momento que a gente não consegue evitar esse aumento de temperatura, a gente precisa estar adaptado a essa mudança de temperatura, ou seja, reagir para que a gente consiga não sofrer as consequências dessa ação. Todas essas adaptar e mitigar e adaptar de forma que a gente tenha um
co-benefícios, tá? Ou seja, não adianta só tirar carbono da atmosfera, não adianta só estar adaptado, não adianta só alcançar as metas de redução pura e simplesmente por si só, né, como um fim em si. Ela precisa estar agregada a outras ações. A gente tem que mitigar, mas a gente não pode passar fome. A gente tem que mitigar e adaptar, mas a gente não pode evitar o desenvolvimento econômico e social dos países. A gente precisa adaptar e mitigar, mas a gente não pode viver de combustíveis fósseis. Então, os co-benefícios, ou seja, nas últimas COPs, tem aparecido bastante, com bastante evidência nas negociações, o que é uma vantagem competitiva para o Brasil, que é um país que tem no seu cerne, principalmente do agro, ações que são de mitigação, né? Quando você faz um plantio direto, você fixa carbono no solo. Quando você faz ILPF, você fixa o carbono na vegetação nativa, na pastagem, no grão, na cultura e no solo. Quando você faz fixação biológica de nitrogênio, você está evitando de emitir nitrogênio e fixando esse nitrogênio no solo. Então, todas as atividades ABC, elas são sim atividades mitigadoras e adaptadoras. Então, nós temos no DNA da agricultura brasileira uma vantagem que hoje é uma vantagem competitiva que precisa ser traduzida ou transformada numa vantagem comercial, uma vantagem no mercado de carbono, aí, que vai ser tratado na próxima reunião, ou outro incentivo que faça com que a gente fale para o produtor, realmente faça adesão, não só porque você vai aumentar sua produtividade, mas porque isso agrega valor ao seu produto. Então, a COP é esse conjunto de ações, né? A COP desse ano, como tema, é a COP da NDC, tá? O que é a NDC? É uma sigla em inglês para contribuições nacionalmente, é muita sigla, contribuições nacionalmente determinadas. Ou seja, os países que são parte da convenção, eles depositam as suas metas, o que ele pretende de fazer num período de tempo, para que ele alcance esse esforço global de redução de emissão de gases de efeito estufa. Tá? O Brasil já tem uma NDC que já tinha sido aprovado ainda há 5, 6 anos atrás, que define uma redução de 47% até agora 2025 e 53% até 2030, tá? Este ano, os países vão depositar, e essas NDCs são sempre depositadas com um horizonte de 5 anos, ela vai ser a NDC de 2035, que é a NDC que pretende reduzir as emissões referente ao ano de 2005, que é o ano em que o Brasil mais emitiu gases de efeito estufa, entre 59% e 67%. É uma banda, primeira vez que o Brasil deposita uma NDC na forma de banda. A gente pode alcançar de baixo ou de cima, né, de 59 a 67, que nós estaremos dentro da NDC. Mas o que implica nisso? Isso implica em obrigações aos setores econômicos brasileiros, tá? Essas ações, elas serão discutidas durante essa COP. O Brasil já se adiantou e apresentou essa sua NDC, não precisava, mas adiantou sua NDC lá em Baku, ano passado, fazendo o que o governo costuma fazer sempre, né? Ou seja, ele chega no objetivo final sem discutir como ele vai alcançar isso. Aonde vai custar isso? Qual o impacto dessa regulação? Qual é o impacto dessa meta que a gente vai trabalhar lá? Além disso, essa COP, além de ser a COP das NDCs, que vão ser discutidas isso tecnicamente, vai ser a COP da adaptação também, né? Então, a convenção ela era muito baseada em mitigar, né? Ou seja, tirar ou propor mecanismos que tirassem o carbono da atmosfera e fixassem, reduzindo o efeito estufa em si, mas os relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental
que mede, né, todas essas mudanças e projeta essas mudanças para os próximos, até o ano de 2100, né, para os próximos anos, diz que não tem jeito, a temperatura vai aumentar. Isso trouxe, equiparou mecanismos e as ações de mitigação às ações de adaptação. Né? Essas ações de adaptação elas estão sendo discutidas agora, do mesmo jeito que mitigação tem metas, indicadores e resultados. A adaptação também começa a discutir metas, indicadores e resultados. E isso já existe uma terceira, só por curiosidade, já existe um terceiro fluxo aí, né? Se a gente não consegue mitigar e se a adaptação não é suficiente, existe agora um terceiro movimento, um terceiro pilar no Acordo de Paris que chama perdas e danos. Ou seja, se a gente não mitigou, se a gente não adaptou, nós vamos ter que pagar. E o Brasil, como sempre, ele lidera as coisas que ele não é capaz de fazer, a gente tem que evitar nessa COP que a gente não pague por essa perdas e danos, porque nós não somos os causadores desses efeitos estufas. Historicamente, quem emitiu mais são os países industrializados, são os países desenvolvidos. A gente quando, por exemplo, agora que houve aquela cheia no Rio Grande do Sul, quando há esses impactos, a gente é passível de receber perdas e danos, certo? Porque a gente está sofrendo, se existe mesmo e se está comprovado que essas mudanças climáticas são realmente ações antrópicas, casos como esse do Rio Grande do Sul se enquadraria na nossa visão como passível de reposição, né, passível de reparação através de perdas e danos. Então, essa é as ações que a gente prevê que irão acontecer na COP, além de NDC e adaptação, a continuação das discussões a respeito de financiamento, que são um dos pontos que a COP vai trazer, né, como Fontes muito bem disse, da onde vem esse recurso, como esse recurso vai ser feito. Os países desenvolvidos conseguiram na COP de Baku relativizar a sua responsabilidade comum, porém diferenciada, né, que é um princípio do Acordo de Paris, para que a gente para que ele dividisse essa responsabilidade. Então, o Acordo de Paris, lá em 2015, ele diz que os países desenvolvidos deveriam desembolsar 100 bilhões de reais por ano para ações de adaptação, mitigação e financiamento das ações climáticas. Nunca houve esse desembolso. E isso, as ações elas foram ocorrendo, os acordos foram sendo negociados, e aí a gente chegou a um ponto em que, para que a gente consiga evitar que haja um aumento de temperatura de 1,5 graus até 2100, o investimento anual de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares por ano. Tá? Isso foi acordado na COP de Baku. A dúvida e o debate dessa COP aí é da onde virá esse dinheiro. Se não vieram 100 bilhões, vocês imaginam 1 tri 300 milhões. E também, como estava acordado em Paris no começo, isso era responsabilidade dos países desenvolvidos que financiassem o desenvolvimento sustentável dos países desenvolvimentos, entre nós o Brasil, aumentando a área de ABC, recuperando o passivo de código florestal, pagando PSA para a reserva legal nossa, de vocês aí em São Paulo, né? E fazendo outras ações que financiariam esse desenvolvimento sustentável, que é pagar o que a gente já faz aqui no Brasil, né? E isso realmente não aconteceu, e ainda houve a terceirização, dizendo, não, isso não é só responsabilidade nossa, isso é responsabilidade de todos, bancos de investimento, investimento privado e outras coisas. Aí, agora, o passo para que a gente espera que seja definido nessa forma, definido não, muito difícil definir, mas discutido nessa COP, é da onde virão esses 1,3 bilhões, tá? Então, esses serão os grandes desafios e os temas dessa COP, além dos acordos não negociados, tá? Então, a gente está falando de Acordo de Paris. Todos esses instrumentos que eu falei agora, NDC,
NDC, financiamento, mercado de carbono, adaptação, são artigos que estão dentro do Acordo de Paris, e como está no slide aqui, são ações que são discutidas dentro do acordo, e esse acordo ele é sempre tomado, as decisões são sempre tomadas por unanimidade, por isso que demoram sair as coisas, né? Por isso que demoram sair os resultados, porque não pode, apesar de existir esse mecanismo de votação dentro do Acordo de Paris, né, dos eventos do acordo lá do plenário de Acordo de Paris, as decisões elas são sempre tomadas em consenso, nunca houve uma votação. Por isso que existe essa dificuldade em aprovar essas questões. Então, em termos de negociação, a gente espera que esses sejam os grandes pontos que serão trazidos no Acordo de Paris, tá? E daí, para que a gente esteja pronto para atuar e levar o melhor do agro para essas negociações, a CNA, junto com o Senar, está promovendo uma estratégia bastante ambiciosa e bastante agressiva para estar na COP. Por quê? Porque essa COP não vai ser, como a gente disse, uma COP que terá grandes resultados negociais. A gente está começando a falar de NDC, a gente está começando a falar de adaptação, a gente está começando a falar de financiamento nessa fase aí. Então, haverão negociações importantes, mas a gente não acredita que vá alterar substancialmente aquilo que a gente já está propondo, né? Os desafios internos hoje do mecanismo e da política de mudança climática são maiores do que os desafios externos. Temos desafios externos importantes? Temos, mas dentro do Brasil a gente tem um desafio bastante maior, que primeiro, ratificar essa NDC que foi apresentada no passado. O governo não pode, por si só, assumir metas que não estejam de acordo com o setor produtivo. Por que o governo está assumindo meta em meu nome lá, em meu nome, no seu nome, né, ali dentro da COP. Então a gente ainda tem um caminho de contestar e discutir a NDC dentro do Brasil. A gente tem como discutir mercado de carbono dentro do Brasil. A lei do mercado de carbono foi aprovada ano retrasado, ainda não passou por uma regulamentação, ainda não está valendo o mercado regulado, né? A gente tem vários exemplos de mercado voluntário, mas que a gente precisa mas mesmo assim o mercado voluntário está regulamentado pela lei do mercado de carbono e precisa ser trabalhado. Então a gente definiu aqui para a COP30 uma ação bastante incisiva para que a gente pegue todo esse pacote de informação, de posicionamento, que a gente agregue o setor agropecuário num movimento só, para que a gente não perca, né, uma sinergia de todos aqueles que estão dispostos a ir lá e mostrar o melhor do agro brasileiro, em 4 grandes pilares. O primeiro pilar é o pilar técnico, e vai trazer ações que vão trazer conteúdo e base científica para a COP, a COP em novembro. Então a gente tem esse posicionamento sobre as negociações oficiais. Nós estamos construindo isso e vamos fazer como a gente faz todo ano, lá em setembro, entregar o posicionamento do setor agropecuário aos negociadores da COP e vamos detalhar, né, cada um desses pontos que estão em negociação no Acordo do Paris e nos acordos não negociados, né, aqueles acordos que estão por fora do Acordo do Paris, por exemplo, o acordo de metano, né, o acordo de florestas e outros, do qual o Brasil é signatário, mas que não está dentro do Acordo de Paris, mas impacta ou traz obrigações para o Brasil, e vamos divulgar isso para os negociadores e para todos aqueles que têm interesse no tema, produtores rurais e demais interessados no tema. Para isso, a gente definiu grandes temas, que serão temas que a gente juntou aí num conjunto de grandes especialistas, né, sobre o tema mudanças climáticas e agro no Brasil, FGV, Agroícone, CNA, USP, e eu acho que tem mais gente aí, Embrapa,
dizendo quais são esses grandes temas. Então, os grandes temas são uso do solo, uso alternativo do solo, transição energética, a questão de transição justa, adaptação, todos esses temas estão sendo objeto de estudos que estão sendo encomendados pela CNA para responder todas essas questões. Quanto da Amazônia está de pé, o que tem dentro da Amazônia, o que é desmatamento legal e ilegal, quanto custa manter a floresta em pé, quanto custa um ABC, quanto custa manter o cerrado em pé. Então, todas essas perguntas estão aí nesses novos estudos relevantes para o agro brasileiro e que gradualmente serão apresentados aí numa estratégia bastante complexa para que a gente não queime essas informações e entregue ela lá na COP com essas divulgações científicas. Um segundo eixo que a gente vai estar trabalhando, que é, eu acho que talvez o maior desafio, talvez, né, que é o desafio de logística, né, uma COP que vai acontecer numa cidade totalmente despreparada para receber um evento desse, né, para vocês terem uma ideia, né, hoje deve ter aumentado isso um pouquinho, mas no começo do ano Belém tinha à disposição 14 mil leitos, né, na cidade como um todo, de um evento que exige aí mais ou menos 58 mil leitos para se acomodar todos aqueles que estarão lá. Resultado disso é diárias e custo de hospedagem bastante desproporcional, né? O mais barato que a gente achou aqui é 14 mil reais a diária em hotéis, que são hotéis mais ou menos, né? Então, 14 mil reais, 12 mil reais para hotéis. Se você for alugar uma casa lá para ficar, um apartamento, é 700 mil reais os 15 dias, 500 mil reais, 600 mil reais o dia inteiro. Então, esse é um desafio bastante complicado que a gente vai fazer, além dos desafios de uma cidade que recebe a COP, a questão de trânsito, a questão de locais para se fazer, né, os eventos, então a gente está fazendo. Mas nós estamos trabalhando com isso, né, para oferecer aí ao sistema e aos interessados aí uma oportunidade de estar na COP, em três também, em 3 ou 4, que a gente ainda não conseguiu definir, frentes de atuação. A primeira é na Blue Zone, né, quem já conhece a COP sabe o que é Blue Zone, quem não esteve na COP, é o lugar onde só entra quem a UNFCCC, que é a agência da ONU que trata de mudanças climáticas, permite, né? Então só podem ir negociadores, observadores, indicados das delegações dos países, né? Então esse é um ambiente mais restrito. Lá, a CNA, o sistema, ainda não sabe se sozinha ou com parceria, nós vamos ter um stand lá dentro, que é o stand de base dos negociadores. Então, o negociador está passando ali, ele conhece o stand do agro brasileiro, ali vão ter palestras mais qualificadas, né? Porque o objetivo e o público ali não é aberto, é pessoas que estão credenciadas, tá? Então, ali estaremos nós, levando o melhor do agro brasileiro nos 15 dias, com palestras, com ações, dias temáticos, levando o melhor agro com o conteúdo do agro brasileiro, do qual a FAESP pode fazer parte, né? Ela pode pegar um dia, slot, ações, uma palestra que ela acha importante, que vocês acham importante, um dia que vocês acham importante, né? Vamos discutir o agro no Centro-Sul, o agro em São Paulo, o que o São Paulo está fazendo em função, né, das ações propostas para mercado de carbono, tudo isso que é discutido, que são esses temas que eu já passei, eles podem ser encaixados lá e a FAESP está mais do que convidada para integrar essa ação dentro da Blue Zone, assim como outros parceiros, outras federações e outras instituições do agro. Além disso, nós estaremos na AgriZone. Eu vou mostrar um mapinha aqui para vocês depois, mas é uma área muito perto da onde vai acontecer a COP, dentro da Embrapa Amazônia Oriental, que é uma unidade da Embrapa que fica lá no meio da cidade, 1,1 km da área em que vai ocorrer a COP, e lá dentro dessa parceria, que não é CNA, é Senar e Embrapa, nós vamos ter um grande espaço lá, eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente, né? Vai ter uma E-Zone lá também, que é uma praça que fica muito perto lá, mas
ainda não está muito claro o que vai acontecer ali. É uma área mais para a sociedade civil, mas a gente talvez consiga uma área lá dentro para levar o agro e essas questões mais sociais do agro lá dentro dessa zona. Também vou mostrar aqui no mapinha para você, além da Green Zone, né? A Green Zone tem, que são as áreas oficiais, a Blue Zone e a Green Zone. A Green Zone é onde qualquer pessoa que faz um cadastrozinho na entrada pode entrar, e lá um stand, é uma feira, é um grande evento, né, um grande simpósio onde existem vários atores que vão participando lá. Além disso, nós vamos fazer press trips. Vamos lá durante o evento levar as pessoas que estiverem interessadas a conhecer propriedades, modelo aí ao redor de Belém, onde eles vão poder conhecer o cumprimento do Código Florestal, agricultura ABC, sistemas agroflorestais, tudo aquilo que a gente entende que é uma visão boa do que o agro faz dentro da Amazônia, o que a gente está tentando expandir para o Brasil como um todo. Ainda está na ação, mas a ideia é que a gente leve pessoas da imprensa para conhecer esse modelo sustentável de produção na Amazônia, e que a gente consiga retirar desse pessoal aí o melhor, entregar a eles o melhor conteúdo de produção sustentável dentro do bioma, tá? E, por último, a questão de um eixo de comunicação. Não adianta a gente promover todas essas ações se a gente não souber comunicar, né? Então, a gente vai fazer uma integração bastante boa através de workshops, 4 workshops que nós vamos fazer durante o ano para nivelar nossos porta-vozes, dirigentes, presidentes de federação, aqueles que vão lá na COP, eles precisam estar alinhados em todos os temas que são necessários a partir do momento que a imprensa ou que a outra pessoa de outro país pergunte a eles, entenderem aquilo que a gente está fazendo lá. Então a gente vai dizer o que é COP, nivelar o que é negociação, dizer o que é adaptação, dizer o que é Global Stocktake, dizer o que é NDC, ensinar em 4 grandes eventos que serão promovidos para a CNA para esses dirigentes, para que eles cheguem na COP preparados para responder o que é o agro e o que a gente está fazendo lá. Então serão 4 grandes eventos para que a gente faça essa narração concisa dentro da COP. Então são 4 grandes pilares, 4 grandes eixos que nós estamos desenvolvendo no ano inteiro. E isso nos dá um calendário bastante intenso e bastante apertado, tá? Então, a partir de abril agora, nós vamos participar também de 7 seminários com a Embrapa, um em cada bioma, né? Inclusive em São Paulo haverá um, e a gente tem que conversar com vocês da FAESP para que vocês façam essa representação aí para nós, que a Embrapa está levando essa discussão do que é o agro na COP para cada um dos biomas, tá? São Paulo vai ter essa oportunidade, ainda não está definido o tema que será abordado em São Paulo, mas haverá sim esse evento. Eu já passo para vocês os dias, tá? Então são oficialmente 4 grandes workshops, que eu vou mostrar no final, e 7 eventos daqui até a COP, junto com a Embrapa, para discutir em cada bioma o que a gente acha que é melhor, qual é o melhor caminho trilhado até chegar lá. Então a gente vai ter diálogo em abril, em maio o segundo diálogo e a Semana do Clima lá na UNFCCC, 19 a 23. Em junho, a gente tem a conferência intermediária do Acordo do Clima, né? O Acordo do Clima ele faz uma reunião da Substa, né? Que é a reunião intermediária em julho, para definir a agenda que vai ser definida na COP, né? A CNA vai para a Alemanha para discutir essas ações, e junto com o terceiro diálogo para a Embrapa, e aí os diálogos da Embrapa se dividem o ano inteiro, junto com os workshops que a gente vai trabalhar, e em novembro nós fechamos isso com a cúpula de líderes e as negociações de 10 a 21 da COP 30 em si. Depois eu vou mandar essas ações aqui para vocês se situarem. Esses diálogos do clima, que é esse que a gente vai fazer junto com a Embrapa, são 7 eventos. Em maio, lá São Paulo, haverá um aí em São Paulo, promovido pela Embrapa, e a Embrapa vai definir o tema. A ideia é que a gente fale ali das questões são mais relativas ao estado, à região, na verdade, né, e ao bioma Mata Atlântica, do qual em São Paulo que haverá essa discussão. Mas a gente vai ter o ano inteiro, né, começando aqui nesse mês de abril em Brasília, né, seguindo para São Paulo, depois Porto Alegre, Cuiabá, Manaus,
Fortaleza e terminando em Corumbá. Certo? Então, isso aqui a gente já está preparado para acompanhar e levar a visão do agro em cada um desses diálogos. Aqui é um mapa lá de Belém, né? Esse aqui é o nosso grande desafio que haverá de logística lá, só para mostrar para vocês cada uma daquela zona, né? Cada um daquela área que a gente vai precisar trabalhar, a Blue Zone, que a gente vai estar com stand, a AgriZone, que a gente já está com esse stand lá, uma área bastante grande, de 1.200 metros, mais 400 metros dentro da área que eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente. E essa E-Zone, que é essa área que é mais voltada a movimentos sociais, além da distância do aeroporto. Você vê como é bem complicado a locomoção durante esse período. Tá? Dentro da área ali, né, a ideia que se faça aqui, ó, nessa zona azul aqui, a Blue Zone, aqui a Green Zone, isso aqui era uma pista de pouso que foi demolida, aqui está sendo construído os galpões lá, onde haverão, né, as discussões, as salas de reuniões e tudo ali. E essa E-Zone aqui, onde é uma pracinha onde vai acontecer a concentração dos movimentos sociais. Na sua direita, aí você vê a área da Embrapa, que é uma área bastante florestada. Nós vamos ocupar aqui a área de 1,8 km da Embrapa até a Green Zone, 3 km entre a Embrapa e a Blue Zone, e 4 km entre a Embrapa e a E-Zone, que são as interligações entre essas áreas. O espaço AgriBR, que é esse espaço aqui, né, o AgriZone, ele vai ocupar essa área aqui, que é da Embrapa, Amazônia Oriental. Vai haver um grande pavilhão que a Embrapa vai fazer ao redor desse balão que tem aqui e vai disponibilizar outras áreas. Aqui vai haver, a gente tem 400 ou 600 metros, ainda não está bastante definido, mas há espaço para todo mundo estar lá e levar o melhor do agro aí para essa edição da COP. Além disso, teremos maior espaço ali para trás, onde a gente vai poder levar inovação, coisas maiores da carreta, né, da CNA e outras ações de inovação na COP. Essa área aberta ao público, tá? Aberta geral ao público, já com a garantia da segurança contra movimentos sociais, né? A gente está negociando isso junto ao governo do estado e junto aos negociadores da COP. Então, esse aqui é a planta baixa lá da área. Essa área 7 aqui é a área onde vai ter o pavilhão principal, do qual a gente terá 400 ou 600 metros, a gente ainda não definiu. Essa área 9 aqui também já é uma área que a gente está definindo como uma área que a gente usa aqui, 1.200 metros. Aqui no 7 a gente vai ter uma fatia dessa pizza aqui, né, que vai ser de 400 a 600 metros, 1.200 metros, e a gente vai ter uma outra área, talvez essa área 4 aqui, para deslocamento, L-ponto, essas coisas. Essa área de entrada, a área 7, aqui será construído um grande galpão, do qual a CNA terá uma parte bastante representativa. Essa aqui é a segunda área, a área 9, onde a gente vai colocar a área de experimentos do Senar, o caminhão e outras que as federações poderão fazer aí e tratar, né, ou negociar aqui com o Senar para levar aí experiências, ações que a gente possa fazer. A ideia de se fazer aqui no AgriZone serão dias temáticos por cadeia produtiva. Então, um dia a gente vai falar da pecuária, um dia a gente vai falar da fruticultura, um dia a gente vai falar biocombustíveis, a gente vai definir cada um dia desses. E as instituições que quiserem participar desses temas terão seu espaço garantido lá. Já indo para o final, já me alongando muito, é isso, eu fico aberto aí. Claro, é uma ação muito mais complexa que isso, mas o tempo não nos permite que a gente consiga aprofundar lá, mas eu fico aí à disposição para que a gente possa esclarecer qualquer um desses pontos. Então, desculpa aí me alongar no tempo, muito obrigado, agradeço, a CNA agradece e conclama a FAESP para fazer parte desse grande movimento que é o melhor do agro, é a oportunidade de levar o melhor do agro quando os olhos do mundo estarão virados para o Brasil, para a COP30 aqui. Obrigado, fico à disposição. Queremos aí agradecer ao Nelson por essa maravilhosa explanação, que o trabalho é maravilhoso que vocês já estão preparando aí para esse evento. Eu passo a palavra aqui agora para a Cris dar sequência nesse fórum.
Bom, primeiro agradecer ao Nelson, acho que deu um panorama importante aí da COP, e até juntando com o início da sua fala, o que a COP movimenta em termos de normativas internas aí, a gente vai precisar ficar muito atento aí nesse segundo semestre, porque realmente é sempre um preparativo, né, para mostrar que estamos fazendo, né? E aí, quando você citou a resolução CONAMA, realmente, para quem teve a oportunidade de ver a minuta, está muito claro aí qual é a intenção, né? Então, agradecer mais uma vez, lembrando que quem tiver pergunta, fazer pelo chat, né, e aí a gente vê ao final o que dá para responder, ou então encaminha aos palestrantes. Tá? Então, parabéns à CNA pelo trabalho, eu acho que nós estamos acompanhando muito de perto, realmente. Então, agora eu passo a palavra, eu não sei se o Carlão já está online. Eu acho que ele não está online nesse momento. O Carlão da Public. Cris, depois eu peço uma licença para vocês. Eu fico à disposição para responder as perguntas, é só me enviar. Eu vou pedir essa licença que eu tenho que voltar lá para o CONAMA para discutir essa questão do ESV, tá? Mas assim, sempre estou à disposição, pode mandar as perguntas via e-mail, via chat, o e-mail tá ali, é só encaminhar para mim que eu respondo sem nenhum problema. E queria deixar vocês aí bastante alertas aí para essa questão desse evento que ocorrerá em abril, em parceria com a Embrapa, do qual a gente não tem como fazer sem envolver vocês e a pauta de vocês nessas ações, porque é o que a Embrapa e nós, na parceria, levaremos à COP. Então, queria agradecer mais uma vez, fico à disposição e peço desculpa mais uma vez por ter que sair mais cedo para acompanhar o evento, tá bom? Nelson, só um minutinho. Você falou aí na sua explanação sobre o evento aqui em São Paulo em maio, né? É isso mesmo? Acho que a gente precisa urgente começar a conversar mais sobre isso, né, Nelson? Certo. E não esqueça de guardar um espaço aí para a Paresp e para os sindicatos aqui de São Paulo, hein? Perfeito, não, Muito obrigado, Nelson. Nós contamos com isso, né? Na verdade, o espaço e as ações que a gente está fazendo é exatamente para agregar. Então, se vocês não forem, vai ficar o espaço lá, tá? Então, o espaço já é de vocês. Então, é só aí o doutor Tirso acertar aqui com o doutor Daniel, e aí esse convite já está feito, tá bom? Muito bom, Nelson. Muito obrigado. Obrigado. Eu peço licença para vocês. Só abrir o microfone dele e o vídeo. Oi, eu tô aqui, viu? Eu tô aqui, viu, gente? Fala, Carlão. Tá bom, Carlão. Fala aí, gente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Já passa a palavra para você, né? Então, primeiro agradecer aí a sua disponibilidade, eu acho que é uma fala importante da gente ouvir aí um olhar de quem trabalha com a comunicação, de quem tem esse desafio pela frente. Eu acho que cada vez mais o agro, né, está se movimentando aí para realmente melhorar a sua comunicação, melhorar aí a interlocução, e eu acho que é bastante oportuno a gente iniciar o fórum desse ano ouvindo aí esse seu olhar. Tá? Então, já passo a palavra para você. Bom, obrigado a vocês todos, obrigado a toda a diretoria da FAESP por esse convite. Aliás, obrigado à FAESP pelo apoio também que nos deram na cobertura que nós fizemos da última COP. E dizer que, até olhando toda essa apresentação aí do Nelson, da CNA, eu imagino que vocês, vamos dizer assim, a gente já começa fazendo a nossa parte, né? Porque a CNA e junto com todas as federações, elas estão fazendo aí o seu papel, que é gerar conteúdo. Com toda essa apresentação que o Nelson falou aí, eu tenho certeza que o que não vai faltar é conteúdo para a imprensa e para pessoas que, como eu, e ficam no nosso programa, querem trazer sempre o melhor. O nosso programa é sempre eu vivo brincando que o nosso slogan a gente só fala de agenda positiva, né? E falar de agenda positiva, falar do agronegócio brasileiro, é sempre falar de agenda positiva.
Aliás, emendando aí uma coisa que o Nelson falou, desses fóruns, a Embrapa já fez ontem. Eu tive em Campo Grande e no primeiro fórum pré-COP feito pela Embrapa, lá durante o que eles chamam de Dinapec, que é uma feira dinâmica de pecuária, e com a presença de muito prestigiada, presença do governador, o Eduardo Riedel, o secretário lá o super secretário, né, o Jaime Verhulg, e todas as secretarias executivas que compõem a secretaria deles lá. Então, deram um total apoio. O governo entrou como sócio da Embrapa nesse evento. Foi um evento maravilhoso, presença de muitos senadores, deputados, ou seja, as coisas já começaram. Nosso programa Fala Carlão já teve lá mostrando, a gente vai mostrar a cobertura da COP30. É a quarta COP que nós fazemos. A primeira COP foi em Sharm el-Sheikh, no Egito. Depois nós tivemos Dubai. Depois nós tivemos Azerbaijão. E agora culminando com a COP30 em Belém. E, assim, a gente acha que o nosso papel é um papel importantíssimo, o papel da comunicação, um papel super importante, mas não haveria como fazer uma boa comunicação se o nosso agro não fosse o que efetivamente é, né? Ontem a gente viu o governador mesmo lá ontem falando de cases, né? Uma coisa que o Nelson comentou aí sobre o que o Estado de São Paulo está fazendo. Mato Grosso do Sul, por exemplo, vai para a COP, vai levar o case de descarbonização do Estado do Mato Grosso do Sul, vai levar o case do Pantanal, da pecuária. Então, vai ter muito conteúdo. E essa conversa que vocês estão tendo aqui, que a FAESP está promovendo, é uma conversa super importante. E a gente falar do papel da comunicação, eu queria começar falando pela história do desafio climático, né? O desafio climático é urgente. Eu acho que agora caiu a ficha de todos nós. Eu já conversei com diversos líderes do agronegócio que destacaram que as coisas estão batendo a nossa porta. A história do desafio climático é um desafio que, vamos dizer assim, tromba diretamente com a agricultura. A agricultura como se diz, ela sofre os efeitos das mudanças climáticas, através de seca, através de chuvas em excesso, o que nós vimos aí nos últimos tempos, né? O que eu gostaria vamos dizer assim, que eu gostaria de ver mais nas COPs? Na primeira COP, quando ainda era final do governo anterior, mas já se sabia que o governo anterior tinha perdido as eleições, e nessa COP eu cheguei lá e vi um estande do Brasil em frente de uma praça e um outro estande o estande do consórcio Amazônia Legal. Assim, naquele ano ainda estavam muito próximos, né? Mas tinha um terceiro estande do Brasil, um pouco mais distante, desconectado do estande principal. Então, eu acho que assim, a gente tem vários desafios aí na questão da comunicação. Eu queria só citar 3 deles, que eu acho que é desafio, mas é um trabalho que lideranças aí, como as lideranças, como o Tirso, como o Dr. João Martins, enfim, são lideranças que são sempre abertas ao diálogo. Eu acho que isso é importante e a gente precisa cada vez mais conversar e tentar, vamos dizer assim, sair do primeiro grande problema que eu vejo para a nossa comunicação, que é a questão desse Brasil super polarizado, né? A gente precisa, de alguma forma, construir uma base, um projeto de país. Eu acho que isso é importante, e isso reflete diretamente na comunicação. A outra questão é a questão da desinformação. A gente tem muita desinformação a respeito dos temas, especialmente dos temas de meio ambiente. Quando a gente tem desinformação, a gente vai para
para outro problema, que é o outro espectro da desinformação, que é o excesso de tecnicismo, excesso de detalhes. E aí, isso, em meio a tudo isso, a comunicação acaba se perdendo. O nosso programa, o nosso jeitão de comunicar é o jeitão, vamos dizer assim, de transformar tudo isso numa linguagem que seja própria, que seja para todo mundo, né? Uma linguagem que agregue. E a gente, no nosso programa também, a gente tem falado e conversa de peito aberto sempre com todo mundo. A gente conversa com todas as correntes, a gente conversa com todo tipo de pensamento, e eu acho que isso é importante quando a gente pode trazer aí o contraditório. Eu fico incomodado muitas vezes em muitos programas, eu vejo que, às vezes, programas de televisão, às vezes, nas nossas próprias discussões aí dentro do setor, eu vejo muita mesa redonda, muito debate, que o debate praticamente inexiste, porque nós estamos falando ali de praticamente pregando para quem já é convertido, né? Então, acho que a gente tem que começar a olhar para o público, que a gente precisa chegar para que o debate seja mais proveitoso, né? A gente precisa pregar para quem não está, para quem não esteja convertido, né? Então, a BMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócios, ela tem uma ampla pesquisa lá, onde aponta que o nosso agro é querido, do meio urbano, assim, até dando um pouco de, vamos dizer assim, melhorando a nossa autoestima. A gente tem uma tendência a achar que as cidades não nos entendem, isso não é verdade. As cidades nos entendem, a gente tem alguns problemas específicos e em determinadas faixas etárias, e esse é um problema, talvez o problema mais sério apontado nessa pesquisa da BMRA, porque isso compromete o nosso futuro, né? Porque está falando que assim, a gente tem bastante restrições entre o pessoal de menos de 30 anos. Então, e por que tem essa restrição? Por desconhecimento e por desconexão com a nossa realidade. Então, quando eu vejo aí um projeto desse da CNA aí, mostrando que vamos fazer rodadas, levar as pessoas para conhecer fazendas com alto grau de sustentabilidade, né, alto grau daquilo que a gente chama de ESG, eu fico muito feliz e acho que a gente vai ter uma oportunidade, uma geração de bastante conteúdo e conteúdo de qualidade para que a gente possa divulgar as nossas coisas, a nossa realidade. Essa transformação, eu vejo que a gente precisa conectar essa galera mais jovem, né, com ações específicas para ele, e isso passa por uma transformação aí profunda em educação, né? Passa por educação. A gente tem visto aí esse movimento do material escolar, é muito bem-vindo, é um movimento super importante. A gente tem empresas privadas trabalhando a educação e fazendo conexão com o agro. Se for para dar um exemplo, por exemplo da Fundação Bradesco, que tem várias fazendas espalhadas pelo Brasil. Mesmo já conversei com alunos, ex-alunos da Fundação Bradesco, e que tem uma visão extraordinária de tecnologia, uma visão de evolução. Acho isso fantástico. A gente tem que, acho que também cada vez mais, a gente vai fazer a COP na Amazônia, a questão dos indígenas vai vir à tona, com certeza. A gente tem exemplos aí de comunidades indígenas ao redor do Brasil aí que cada vez mais querem se integrar na economia, querem ter o benefício de qualidade de vida, o benefício que as pessoas que geralmente moram na cidade têm. Outro desafio que eu acho assim importante,
a gente precisa fazer um pano de fundo, e esses dias eu tive conversando, por exemplo, com a Isabela Teixeira, que é ex-ministra do Meio Ambiente. Eu não a conhecia, mas ela foi muito clara em relação a duas coisas. A gente precisa primeiro, parar de falar mal no Brasil. E a imprensa, a grande imprensa, fala muito mal do Brasil. E a gente vai lá fora, eu conheço gente, e como eu falei, eu já fiz várias coberturas internacionais, e quando eu falo que eu sou do Brasil, há muita admiração no Brasil lá fora, muita admiração. Quem fala mal do Brasil lá fora é a grande imprensa, alguns setores onde a ideologia prevalece, mas assim, a comunidade lá fora admira e respeita muito o Brasil. E é muito simples, né? Nós somos, por exemplo, os maiores exportadores de várias commodities, ou seja, o mundo inteiro consome os nossos produtos, acha bom os nossos produtos e, portanto, eles gostam da melhor maneira possível, que é comprando e pagando, né? Ou seja, quando a pessoa compra e paga, ela está atestando com o bolso de que ela realmente gosta do país, gosta dos produtos que são feitos aqui no Brasil. Então, acho que assim, a gente precisa mudar o rumo da prosa, a gente tem que parar, estancar essa história de... A gente precisa ter orgulho do Brasil, e eu, quando vou lá fora, o meu programa é um programa de agenda positiva. A gente só fala de agenda positiva quando a gente tem que tocar em algum assunto, que é um assunto onde a gente ainda não é bom, a gente tem que fazer de uma maneira respeitosa, fazer de uma maneira para que a gente possa crescer, e não fazer de uma maneira como se a gente fosse destruir tudo que a gente já fez. Ontem, na verdade, nesse evento da Embrapa, o Marcelo Morandi, que é pesquisador da Embrapa, trouxe um slide que eu achei muito interessante lá, e ele falando o seguinte: a agricultura, a pecuária brasileira, nós já fizemos muito. Quer dizer, eu não preciso repetir aqui para vocês o que o Brasil já fez nos últimos 50 anos. Acontece que tudo isso que fizemos, agora eles mudaram, as perguntas estão mudando. E isso faz parte do jogo. Nós não vamos poder proibir que perguntas novas apareçam. O que nós temos que fazer é fazer a nossa lição de casa, aprender quais são as respostas corretas, quais são as respostas que o futuro exige da gente, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu acho importante é a gente repensar o nosso jeito de abordar. Eu mesmo, muitas vezes aqui no meu programa, eu falo sempre, porque o agro carrega o Brasil nas costas, porque o agro é isso, porque o agro é aquilo. Eu até estou repensando esse tipo de abordagem, porque a gente precisa deixar, até na visão de muitas pessoas com quem eu converso, a gente precisa deixar a arrogância de lado, porque a arrogância não nos leva a lugar nenhum. Nós precisamos começar a fazer um trabalho, uma comunicação muito mais amigável, muito mais amistosa, porque o professor Roberto Rodrigues, aprendi com ele o seguinte, que não existe cidade sem o campo. Mas também é a pura verdade dizer que não existe o campo sem a cidade, gente. Então, assim, nós somos... a gente precisa sair dessa linha do nós contra eles. Nós somos junto e misturado. Para usar um termo do agro, nós somos farinha do mesmo saco. Ou seja, a gente precisa se juntar. A gente precisa, as pessoas na cidade defendendo o agro com unhas e dentes, tendo orgulho de dizer que ela pode tomar café da manhã
almoçar e jantar porque tem um agro forte, porque tem um agro que respeita as leis, porque tem um agro que tem suporte, em muitos casos, o suporte do status, né, do governo como um todo. Ou seja, a gente precisa deixar de lado a nossa arrogância para lembrar que somos todos farinhas do mesmo saco. Como diz o Roberto Rodrigues de novo, ele diz assim que o adubo usado na fazenda vem de uma indústria. Essa indústria está instalada em alguma, vamos dizer assim, em alguma área industrial, em algum lugar urbano, né? A semente também é a mesma coisa, foi processada numa indústria. A embalagem, tudo vem de gente, de trabalhadores que estão muitas vezes nas cidades, e a gente precisa respeitar um ao outro, né? Eu acho que essa mudança, a gente precisa começar a construir esses diálogos que vão ser, vamos dizer assim, fundamentais para que a gente possa deixar de ser somente o país do futebol ou o país do carnaval, para se transformar naquilo que já somos de verdade. Somos o país do agro. Só que a gente quer que esse somos o país do agro, ele está muito intrinsecamente ligado à balança comercial. Na televisão aparece: o agro bateu o recorde disso, o agro bateu o recorde daquilo. E tudo isso é verdade. Mas eu acho que a hora agora é de a gente conquistar corações e mentes. A gente precisa conquistar as pessoas pelo coração, e o agro pode fazer isso de uma maneira extraordinária. E eu acho que a gente agora tem uma oportunidade. A COP no Brasil é uma oportunidade ímpar para a gente mostrar tudo isso que eu estou falando, tudo isso que o agro sempre fala, para a gente mostrar de verdade em loco. Eu digo sempre que não tem nada melhor do que o exemplo, não tem nada melhor do que... Eu tenho 40 anos de comunicação, 40 anos visitando fazenda praticamente todos os dias, visitando indústria, visitando coisas ligadas ao agro todos os dias. E tudo aquilo que eu imaginei muitas vezes, eu achava que... Eu não sabia que era assim. Aí eu vou numa fazenda e vejo toda a tecnologia utilizada, todo o respeito que se tem nas propriedades pelo meio ambiente. Gente, o agricultor vive do meio ambiente. Então é um contrassenso a gente imaginar que o agricultor vai ser contra o meio ambiente. Então isso não existe. E aí a gente tem... Qual o problema lá fora? Nosso maior problema é isso dito por... Eu estou repetindo aqui o que vocês vão encontrar em dezenas de entrevistas minhas com especialistas. Eu estou, na verdade, pedindo emprestado para os meus entrevistados para poder dizer aqui, gente. A gente tem um inimigo comum, que é o tal do desmatamento ilegal, que cresce. A gente precisa combater isso. E aí, qual é o papel? O papel do governo... Aí você vai falar: não, mas isso é papel do governo. É papel do governo, mas é papel também dos produtores de boa-fé, que muitas vezes passam perto de coisas que estão acontecendo. Acho que está na hora dos produtores falar: isso não é coisa de produtor rural, isso é coisa de bandido. Quem não respeita a lei precisa estar... quem não respeita a lei, como diz o doutor Roberto Rodrigues, quem não respeita a lei é caso de polícia. Então a gente precisa sair das páginas. Para usar um termo que também gosto muito de usar, quem acompanha a luta de boxe aí vai saber do que eu estou falando. A gente precisa, em comunicação, nós precisamos sair das cordas. Enquanto a gente está se defendendo, quem se defende tem uma chance muito grande, quem só se defende tem uma chance muito grande de sair dessa briga, de sair dessa luta de maneira nocauteada. Acho que eu já falei demais, eu queria lembrar aqui, só para recapitular, nós estamos indo para a nossa quarta COP, né? E eu queria
passar para vocês aqui alguns números das COPs que nós tivemos. No Egito, na COP de Sharm el-Sheikh, em 2022, que foi a nossa primeira COP, nós colocamos 66 programas no ar. Nós tivemos 1.117 minutos de conteúdo. Nós tivemos, no canal do Boi, que é a emissora que também passa o nosso programa, nós tivemos 39 entradas ao vivo no canal do Boi. Nós tivemos 11 programas resumo de melhores momentos desse material. Enfim, nós tivemos muito conteúdo de qualidade nesse primeiro ano e alcançamos aí perto de 200 mil pessoas com a nossa cobertura, até o que mereceu um reconhecimento lá na Fiesp pelo Dr. João Guilherme Sabinometo, que é vice-presidente da Fiesp, e me disse o seguinte: Carlão, a sua cobertura sozinho do programa Fala Carlão em 2022 foi maior do que todas as demais emissoras do Brasil juntas. Então, isso me orgulhou demais, me incentivou a voltar, então, para Dubai, onde nós gravamos, praticamente dobramos a quantidade de entrevistas e programas. Foram 120 programas no ar, né? Com, enfim, dezenas de repercussão no canal do Boi também. Então, foi uma ampla cobertura, 10 dias completos de evento, tivemos lá os 10 dias. E depois, agora, em Baku, no Azerbaijão, na verdade, em Baku nós tivemos praticamente 11 dias de cobertura, porque no sábado, no último sábado, nós tivemos de volta lá. Enfim, um mundaréu de coisas que a gente está fazendo, e o nosso trabalho é um trabalho de formiga, um trabalho que a gente sempre vai em busca de apoio, né? Nós tivemos apoio no primeiro ano, tivemos apoio da Singenta no primeiro ano, no segundo ano tivemos apoio da Ubifol, nesse ano nós tivemos apoio da CNA, o apoio aqui da FAESP, o apoio da Andave, o apoio da Absolo, enfim, e eu acho que é o que a gente está trabalhando em busca também agora. Estamos no meio de trabalhar apoios, porque, por incrível que pareça, a COP de Belém vai ser a COP mais onerosa para nós. A COP, quanto mais estruturado o país, melhor fica mais barato a cobertura. Essa é a cobertura de Belém, que vai ser uma cobertura extremamente onerosa, dadas as condições bastante precárias aí lá de Belém, principalmente na questão de hospedagem, etc. Então, assim, eu acho que esse é um pouco do que eu gostaria de comentar com vocês, mas eu queria até, agora, para concluir aqui, a gente falar um pouquinho eu tenho, na COP desse ano no Azerbaijão, eu terminava todas as minhas entrevistas perguntando para todos os meus entrevistados se aquele dia fosse o último dia da COP de Belém, o que eles gostariam de estar falando, né? O que a gente gostaria, o que ele gostaria de falar para mim, né? Ou seja, qual é a expectativa aí para a COP de Belém. E eu queria até pôr uma sugestão aqui do Murilo Trevisan, que é nosso diretor de planejamento aqui da Public, que está fazendo um trabalho muito importante aqui, fantástico. A gente criou, inclusive, a Semana Agroambiental, já para começar a falar de COP, e esse ano vai ter muita coisa legal. Então, por sugestão dele até, eu queria trazer para vocês assim, a minha expectativa, o que eu gostaria de falar, de estar dizendo como conclusão, se eu tivesse que resumir uma coisa só, o que a gente precisaria. E eu queria falar sobre as nossas métricas enquanto país, enquanto agricultura tropical. A gente apanha uma barbaridade. Eu, como sempre digo, também um bordão do meu programa Fala Carlão, Deus me ajuda uma barbaridade. Eu, quando peguei o avião aqui em Campinas para ir lá nesse evento da Embrapa, ao meu lado sentou um pesquisador da Embrapa, especialista em metano, enfim, a gente estava conversando, um monte
aquilo o que o Brasil representa, o que é verdade, o que não é verdade. E lá também, conversando com gente que está morando fora do Brasil há muito tempo, gente de bem, dizendo o seguinte, que a gente não tem rodapé. O que é o rodapé? Falta ao Brasil rodapé. O que é isso? Falta ao Brasil as nossas métricas serem validadas. Então, assim, as métricas tropicais, porque nós temos uma agricultura não de uma safra como no clima temperado, nós temos uma agricultura de até 3 safras, a gente já faz isso, ou seja, só que, engraçado é o seguinte, a gente já faz, mas o mundo não vem aqui ver, o mundo fala mal sem vir aqui, ou seja, a gente precisa transformar aquilo que a gente já faz em ciência, em estudos, em coisas que sejam validadas pelo resto do mundo. Esse eu acho que é o trabalho nosso principal, porque a gente já faz. Então, a gente precisa dar um jeito, dar os pulos, e eu falei isso para os pesquisadores da Embrapa, a gente precisa dar os nossos pulos para transformar essa nossa mensagem, essa história de a gente só falar que nós somos bons nisso, nós somos bons naquilo, e nós somos realmente muito bons em um mundaréu de coisas. A gente precisa transformar isso em preto no branco, a gente precisa transformar isso em métricas tropicais que sejam referenciadas pela comunidade internacional, e eu acho que esse é o ponto, e não adianta a gente ser reativo. Nós precisamos parar de ser reativo, parar de reclamar, parar de falar que mas eles já destruíram lá e agora vem falar de nós. Eles já fizeram... Não, esse discurso não vai nos levar a lugar nenhum. Nós temos que mudar esse eixo da comunicação. Eu acho que essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Eu fico à disposição de vocês aí e agradeço imensamente o convite para poder estar aqui. Agradeço ao Tirso, agradeço a toda a diretoria da FAESP, agradeço a todos vocês e obrigado pela atenção. Acho que meus minutos estão esgotados. Obrigado, viu, gente? Carlão, obrigada aí, eu acho que você tocou em pontos bem importantes aí da questão da comunicação, inclusive a responsabilidade do próprio setor em se fazer comunicar e ter essa proatividade aí nessa interlocução. Acho que é importantíssimo isso, a questão dessa eterna defesa, né? Como se a gente tivesse sempre que se defender. Acho que isso está virando, né? Essa relação entre campo e cidade, eu acho que é fundamental, né? É fundamental tanto para quem está atuando no agro e para as novas gerações, né? A gente que tem filho sabe disso, né? Essa dicotomia, ela tem que parar de existir, porque um não vive sem o outro, essa é a realidade, né? Em termos de cadeia, em termos de fluxo, né? De mercadoria. Então, acho que você tem pontos bastante importantes aí. Eu acho que a sua missão na COP é fundamental, né? De a gente se fazer comunicar. Né? Obrigado. A gente está junto. Isso. Muito obrigado, Carlão. É sempre bom voltar a ouvir você. Né? A gente já conheço o Carlão desde lá do sítio, lá em Porangaba, né, Carlão? Acho que mais de 15 anos, ou mais até. E sempre é uma conversa muito boa, né? A gente ter essa oportunidade de falar com você. Queria só fazer uma pergunta, Carlão, porque a semana passada a gente participou de um evento sobre esse mesmo tema, né, da comunicação e também envolvendo aí a COP, e o José Luiz Tejon defendeu lá que não... A Cris pode até me ajudar, que ela também assistiu lá, mas defendeu que a gente não precisa, na verdade, de comunicação, mas de propaganda, né? Ele falou lá muito isso de que o agro precisa fazer mais propaganda, né?
que a gente comunica muito, né, apresenta aí todos esses benefícios, tal, mas nós não fazemos propaganda. O que você pensa nisso, Carlão? Eu acho que, assim, traduzindo um pouco o que eu imagino que tenha acontecido lá, a própria BMRA está fazendo aí um projeto para uma campanha e é investimento gigantesco. A gente está falando de investimentos de 200, de 300 milhões de reais por ano e absolutamente necessário. E quem que paga isso? Quem que deve pagar isso? O setor deve pagar. Quem que ganha com tudo isso? Quem que ganha tendo um setor reconhecido, um setor respeitado, um setor que as pessoas são apaixonadas por ele? É o setor. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que o setor investe muito pouco em comunicação institucional e deveria investir mais realmente. Então, eu acho que, entendendo talvez essa frase aí do Tejon como propaganda é dinheiro, né? Propaganda é investimento. E eu falo, a propaganda tem N versões, N possibilidades, não estou falando só de repente, fazer um anúncio aqui na minha revista, ou não é disso que a gente está falando. A gente está falando de muitas outras coisas que vão além disso e que realmente passou da hora do setor entender que é necessário é como o meu processo de emagrecimento. Eu já pesei 160 quilos, hoje eu peso metade disso e esse negócio só deu certo quando eu descobri que era um processo para a vida, não era uma linha de chegada. Então, assim, esse investimento tem que ser constante e quem deve pagar esse investimento é o setor. Muito bem, nós temos pergunta aí? Não. Então, oi, Carlão, pode falar. Oi? Não, gostaria então, Cris, passar para fazer o encerramento. Eu acho até porque a gente já passou um pouco. A gente está chegando às 4 horas, a gente não tem nenhuma pergunta no chat, então a gente vai fazer o encerramento e agradecer aí, o Nelson já se retirou, mas agradecer o Carlão, agradecer, eu não sei se o Shimura quer fazer algum comentário sobre as falas, né, que também está nos prestigiando aqui com a presença. Alguma pergunta? Vou ser bem breve, viu, Cris? Carlão, primeiro, parabéns aí pela clara apresentação. As perguntas não foram feitas. As perguntas que não foram feitas é pela clareza com que você colocou um tema que não é para nós, especialistas. Então, parabéns aí, Carlão. Agradecer também pela oportunidade aqui, Cris, Pontes. E o que me chamou muito a atenção da sua fala, Carlão, no que diz respeito que os especialistas em COP30, em protocolo de Kyoto, tudo mais, já estão, né, muito conscientes da temática, mas como nós trazemos isso realmente para o nosso produtor rural, para o nosso cliente do Sebrae, a importância, né, de uma COP30 realizada no Brasil. E não ficarmos somente na questão dos impactos, né, que tudo que está acontecendo no mundo, né, aconteça somente conosco. Mas parabenizar a iniciativa da FAESP, da CNA, porque eu vejo que a participação do Brasil na COP30 nada mais é do que vocês levarem as necessidades, a voz do produtor num evento mundial. Então é o momento de mostrar realmente a potência da agricultura do Brasil, mostrar todas as oportunidades que o mundo tem, né, com a presença na COP30. Então, parabéns, Carlão. Eu sou do Sebrae Regional Bauru. Né, conta aí conosco lá no interior, se assim você precisar. Eu vou dar uma olhada no Fala Carlão, tá bom? Obrigado carinho. Aí. Eu queria até aproveitar essa sua colocação para dizer, talvez uma coisa que eu esqueci de dizer. Eu disse, de certa forma, o produtor rural, ok, ele está lá representado
pela CNA, ou pela OCB, pela FAESP, mas eu acho que o produtor rural haveria de ter alguma campanha para que a gente pudesse levar produtores rurais para as COPs. Porque o que acontece? A agricultura, o agricultor brasileiro está chegando, eu tenho essa sensação, a gente está chegando tarde no baile. O baile está cheio de gente, cheio de ONGs, cheios de ONG, cheios de ambientalistas, e o agro é o maior, o agricultor brasileiro é o grande ambientalista, só que ele não está nesse debate, e ele precisa estar. Porque o que acontece? Eu já morei em prédio, em condomínio aqui em São Paulo, e a gente não vai na reunião de condomínio. E quando a gente não vai na reunião do condomínio, a gente é obrigado a pagar o preço que é estabelecido na reunião. Então, o agricultor deve começar a pensar disso. Precisa participar, porque o preço será cobrado dele. E quem não for, vai ter que pagar do mesmo jeito. Muito bom. Agradecemos, então, o Carlão. Convidamos, viu, Carlão, para as próximas etapas aí, como a Cris já falou, do nosso Fórum de Sustentabilidade aqui da FAESP. No mês aí de abril ainda, o tema será o mercado de carbono, né? O Wilson vai participar aqui com a gente. Seria muito bom se pudéssemos ter aí você pudesse acompanhar aqui, até é sempre, como disse antes, é sempre muito bom conversar com você, te ouvir, e sabemos que você é uma pessoa muito importante para o agro de São Paulo e do Brasil. Eu agradeço demais e estou sempre às ordens de vocês. Muito obrigado, Carlão. Gostaria de agradecer aí a participação de quem nos assiste aí online, e os presidentes de sindicatos rurais, e esperamos contar com vocês aí no nosso próximo Fórum de Sustentabilidade. Será que dia, Cris? Dia 22 de abril, né? A gente está Dia 22 de abril, aí brevemente a gente começa aí a divulgação. Tá bom? Muito obrigado a todos.